Alô, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Chegamos na aula final do curso de Rust. Acabou. O conteúdo todo vai até essa aula 13, que é a parte de servidores REST. Nós vamos ver isso de maneira bem simples, bem rasteirinha, tá? Não é normalmente assim que o pessoal faz servidor Rust, usa outros frameworks mais complexos, mas eu tenho que botar um limite nisso. Esse é um curso inicial de Rust. Rust não tem nada de simples, nada de fácil. Você já deve ter chegado a essa conclusão. Mas é uma linguagem que tem muitas vantagens, não só para o desenvolvedor, mas para o gestor, né? E para o investidor também. Porque ela diminui a quantidade de problemas que você pode ter em runtime, em produção. Ela torna a vida do desenvolvedor mais fácil, torna a vida do gerente mais fácil, porque fica mais previsível, diminui a incidência de salas de crise e outras bobagens que as pessoas fazem por aí afora porque constroem software errado. E tem uma outra vantagem. Ela tem um footprint bem pequeno e é muito rápida. Para um mundo moderno baseado em cloud providers, isso é uma grande vantagem. Então, Rust não é só uma hype, é algo que vai se tornar muito forte no futuro próximo e você deve começar a prestar atenção nisso. Se você fez o curso e quer um certificado, ótimo, eu te dou um certificado. Você vai agendar uma entrevista comigo e eu vou fazer algumas perguntas para você sobre o conteúdo do curso. Se você acertar metade dessas perguntas mais uma, eu considero que você sabe o conteúdo do curso. Se você fez ele ou não, não me importa. Eu vou dizer que você conhece o conteúdo desse curso. Para que isso? Para evitar chat GPT. E é uma forma de eu me monetizar também, ganhar algum com isso, né? Afinal de contas, o meu tempo fica comprometido. Essa entrevista não é gratuita. Tem um custo, não é muito grande. É o equivalente ao que você pagaria num dos meus cursos na Udemy, tá? E você acertando metade mais um, está aprovado. Se você não conseguir, eu te dou mais uma chance, sem você ter que pagar de novo. Se não passar, aí lamento, você não conseguiu. Tem que pagar de novo para fazer. E eu te dou um certificado, né, um PDF assinado digitalmente, com o meu certificado da minha empresa. Tem nota fiscal, eu te dou uma nota fiscal desse exame, né? Não é uma certificação, é um certificado. É diferente. Isso se você tiver interesse. Esse certificado tem um custo. Inicialmente, algumas entrevistas eu estou fazendo gratuitamente. Não posso fazer muitas inicialmente gratuitas, não. Só algumas, porque eu dou outras aulas, eu não tenho tanto tempo assim. E também, promocionalmente, eu estou dando algumas dessas camisetas aqui, ó. Ficaram bem legais, né? São bem bacaninhas. Não tenho muitas. Com o passar do tempo eu posso até fazer um sorteio, mas isso agora é complicado aí. Estão pegando influencer que faz sorteio. Então não é sorteio. Pô, os primeiros podem ganhar uma camisa dessa limitada ao estoque que eu tenho. Eu tenho umas 10 camisas aí só e acabou. Então, assim, os primeiros a marcar, eu vou fazer gratuito essa certificação. Mas depois eu vou começar a cobrar. Você vai saber no momento que você mandar um e-mail para mim, conforme está no PDF da aula e está na primeira aula também, tá? Não é obrigatório. Eu poderia pedir aqui me paga um café, por exemplo, tá? Mas eu não acho legal. Você não vai pagar um café só porque você fez o curso. Eu acho que tem que te dar alguma coisa em troca. O certificado, a avaliação já é alguma coisa. Eu costumo entrevistar pessoas para vagas em Golang, Java e já fiz em Rust também. Então, eu vou usar esse conhecimento em você. Muito bem. Essa aula é sobre RESTful Services. O material é bem simples, termina aqui. Tem um exercício, mas tem resposta aí, então não se preocupa com isso.
E eu vou criar outros cursos de Rust, tanto na Udemy, como assim nessa modalidade que é gratuito, mas o certificado é pago, e também na forma de bootcamp. O Rusting Bootcamp é um curso que eu sempre dei para empresas fechadas, turma fechada de empresa. É um treinamento que eu dou na empresa do cara. E eu estou trazendo para o público geral também, assim como o Backend Bootcamp, que é Python. O Rusting Bootcamp é prática de Rust. Você vai fazer projetos típicos de fazer em linguagem Rust, tá? Vamos para a aula e espero que você goste. Muito bem, chegamos à nossa última aula. No PDF a gente tem aqui HTTP e REST, tá? O que eu quero falar para vocês é o seguinte: a gente vai usar aqui a biblioteca, o TinyHTTP, que é o mais simples possível. Abaixo disso, só você criando o socket mesmo. Mas o TinyHTTP tem algumas vantagens para a gente criar web services, RESTful services. Naturalmente, muita gente ainda desenvolve com TinyHTTP, mas tem crates mais avançados para isso que te dão mais vantagens. Mas a simplicidade do TinyHTTP é o que é interessante para esse curso. Vou mostrar um projeto simples para vocês aqui, ó, que é esse aqui. Nós temos aí o UID Gen, tá? Esse aqui. Vou mostrar o cargo toml dele. Eu estou usando o TinyHTTP, estou usando o ser de JSON, tá? E o ser de aqui, ó. Para que isso? Para ele serializar a resposta em formato JSON. Estou usando o UID para gerar o UID. O que esse servidor faz? Ele recebe o request, né, no endereço dele, barra o UID, e ele retorna um JSON com o UID construído. Só isso que ele faz. Eu vou rodar aqui. Deixa eu abrir esse cara aqui no terminal. Está aqui. Vamos mudar esse front. Senão fica muito grande e atrapalha. Está aqui. Tá? Cargo, run. Ele está baixando. Rodou. Começou a rodar. Servidor remoto, não sei o que, não sei o que. Essa resposta aqui é essa resposta aqui, ó. Quando ele starta o servidor na porta 3030, que está aqui. Tá? Tá rodando. Então, se eu der aqui, ó, URL, http, localhost 3030/UID. Aí, já veio o meu UID, que é nesse formato JSON aqui, ó. Se eu chamar de novo, vai aparecer outro, diferente. É um UID, é aleatório, tá? Vamos dar uma examinada no código aqui, que é bem simples. Deixa eu parar ele aqui. A primeira coisa que a gente vai usar o TinyHTTP. Vamos usar o server, o response, o método e o header. Tá? O TinyHTTP te dá algumas vantagens. Vamos usar o ser de JSON para serializar e o UID. Primeira coisa que a gente faz, cria uma variável apontando para um novo servidor. Nesse método HTTP, você vai passar qual é o endereço IP que ele vai escutar e a porta. E, naturalmente, botei o unwrap aqui. Poderia botar o expect também. Tá? Isso você já sabe. Estou usando a macro println para dizer que o servidor foi iniciado. Sempre que vem um request, ou seja, eu vou navegar nessa condição de incoming request, eu vou aceitar o request. Tá? Eu vou fazer um match aqui, ó. Aqui é né, avaliador de padrões, ó. Pattern matching. Eu tenho o request método e a URL. Então eu tenho uma tupla aqui, ó. Então eu vou colocar as opções aqui, ó. Se for get, ó, referência a method que foi importado de HTTP, get, e a URL for o ID, ele vai entrar nessa opção aqui, ó. Se não for, qualquer outra coisa, ele vai retornar 404. Então é um pattern matching, simples e puro e simples. Crio uma nova UID, construo
a resposta com serd, ó, serd JSON to string, que é referência ao JSON aqui, ó. O ID, new ID to string. Acabou, unwrap. Já gerei a resposta. E aqui eu estou enviando a resposta, response from string, response body, que é esse cara aqui. Com o header, ó, content type application JSON e status code 200 e pronto. O request responde vai responder essa resposta. Acabou o problema. Tá? Um servidor REST funcionando. Beleza. No PDF a gente tem mais explicações sobre esse código. Acho que você deve ler para dar uma avaliação. Mas eu quero falar uma coisa bem importante para você. Tá? Que isso sim vai ser importante para você construir aplicações. Tá? Que explicação do código, não sei o que, papapá, papapá. Melhor você ler mesmo. O TinyHTTP é multithread? Essa resposta é interessante, essa pergunta é bastante interessante. Tá? O que significa um servidor multithread? Ele é capaz de processar vários requests em paralelo. Nesse caso, o TinyHTTP não é multithread, de fato. Tá? Ele tem um thread interno de background e sempre que você aceita uma conexão, ele recebe isso. Então ele pode continuar escutando conexão enquanto você está processando um request. Veja bem, ele está escutando conexões e passa para você processar o request. Isso é um thread único, tá? Então, por exemplo, se você fizer isso aqui, ó, processa a requisição, for request server em server incoming request. Esse loop não está rodando em múltiplas threads, é uma thread só. Ele vai fazer o accept em um thread background, mas o processamento do request é numa thread só. Isso pode virar um problema em aplicações de alto tráfego. Tá? Se você quiser transformar ele em múltiplos threads, ele é compatível, ele é protegido pelo ARC. Tá? Então você pode usar o sync do ARC, para você poder criar um novo servidor com ARC, ó, new server. Aí você está protegendo esse teu servidor e tornando ele multithread. Olha lá. Eu tenho 4 threads, né? Eu tenho um server clone, sempre que eu acesso, que eu recebo uma requisição, eu dou um server clone, tá? E dou um spawn. Aí cada thread vai processar um clone de servidor, ó, for request, em server clone, incoming request. Esse é o código do thread. Então eu tenho múltiplos threads rodando aqui, tá? E nesse caso, uma coisa interessante é que eu estou associando a todos os endereços IP da máquina. Se você deixar só 127.0.0.1, ele vai só associar localhost. Tá? Então aqui eu estou criando o server com ARC, de modo que eu crie um ponteiro, né, para ele que é reference counting e ele é multithread. Então com isso eu consigo criar mais de um thread, ó, thread spawn, e processar cada request em um clone desse servidor separado. Então, quando ele receber um request, ele vai passar para mim e eu passo para um outro servidor, um clone dele. Então, eu tenho múltiplos threads, criei um pool de threads aqui. Ah, dá para fazer diferente? Dá, você pode. é, é, isso aqui é importante. Ó. Se você deixar assim, a main vai terminar. Então, você tem que deixar, ó, um loop com o thread park, que ele vai aguardar os threads terminarem. Tá? Importante. Então é assim que você faz um servidor multithread. Preciso fazer o meu servidor multithread? Depende. Você pode fazer monothread e deixar a escalabilidade por conta da infraestrutura. Você pode ter vários podzinhos, cada um rodando o TinyHTTP monothread, tá? E você tem um proxy reverso, pode ser um Kong, uma coisa qualquer da vida, que recebe request e dispara para um desses. Então, seu código pode ser single thread. Quem está cuidando da escalabilidade é a infraestrutura. Pode estar escalando para cima, para baixo, tomando conta disso. Eu acho melhor do que você fazer isso dentro do código. Tá?
Isso aqui você está criando uma caixa fechada que a infraestrutura não vai poder controlar, não vai poder parametrizar. Você está abrindo novos threads dentro do seu código. Não seria melhor deixar isso a cargo da infraestrutura? Cria cada programinha monothread e roda cada um em um pod. Mas a escolha é sua. Bom, eu quero falar agora sobre um exercício. Tá? Nós vamos fazer, que tem um exemplo aqui, ó, um exercício final. Lembra daquele exercício de banco de dados da aula passada que eu usei o Diesel? Muito bem. Você vai juntar aquilo e criar um web server, um RESTful server, múltiplos threads para processar aquilo. Tá? Então, eu vou passar mais umas dicas para você sobre esse exercício aqui. A correção já está lá. Se você quiser, vai lá dar uma olhada. Mas tenta fazer. Quais são os crates populares para você criar RESTful Service? Tá? Muita gente gosta do Actix Web. Tem o Axum, tem o Warp, que é bem minimalista, tem o Rocket, tem o Tide, tá? Que é assíncrono, também muito interessante. Você, depois de aprender a fazer com HTTP, você escolhe um desses e você usa. Deixa eu mostrar para vocês o exercício, tá? O exercício está aqui, ó. Eu até já subi o banco de dados aqui, ó. Tem uma pasta resposta aí que já tem isso. Docker PS. Ah, não, meu servidor não está rodando. Então, vamos lá. Em resposta, eu já tenho aqui, ó, esse comando Docker aqui. Vou subir um servidor. Ah, claro. Pronto. E tinha um container antigo rodando. Vamos rodar. Subiu o servidor, subiu. Tá aqui. Eu posso até entrar no Skirrel aqui, ó, para ver o código, tá? Para ver o servidor lá. O Skirrel é meio buguento, mas é o que há, né? É o que nós temos aqui. Conectar a ele, tá aqui, conectou, esquema público, table, não tem nada lá, tá? Naturalmente eu já criei uma migration aqui, você pode ver na aula passada como é que faz. Eu posso rodar assim, ó. Tá lá, migration está lá, diesel, migration, run. Ele rodou a migration. Aí eu venho aqui na table, refresh item, tá lá, table pessoas. Já tem até lá o registro lá, não tem nada lá dentro. Porque o meu SQL, o meu app, ele só cria a tabela, não tem nada. Podemos inserir alguns registros aqui, ó. Pessoas, né? Vamos lá. Insert into pessoas. Nome. Values. Teste 1. O pessoal diz que eu uso muito fulano, então vamos usar teste 1, teste 2 e teste 3. Tá? Vou inserir 3 registros na tabela. Tá? Inseriu. Se eu vier aqui em Object Content, né, tem que dar um refresh, né? Refresh Item. Tá lá os 3 caras lá. Beleza. Então, vamos rodar o projeto cargo run. Tá lá, iniciou 4 threads. Eu posso vir aqui, ó, CURL, HTTP, localhost 30/pessoas. Tá aí. Aqui no vetor JSON, né? Teste 1, teste 2, teste 3. É isso que esse cara faz.
Ele não tem nada demais, ele é o projeto do banco de dados. Eu só separei em DB toda aquela camada de banco de dados, né? O models, o esquema, e criei um mod aqui para pegar a conexão com o banco e responder, ó, listar pessoas. Porque o meu main RS não tem que se preocupar em conectar com o banco, ele tem que chamar esse método aqui, ó, listar pessoas. É o que ele tem que chamar para separar os conceitos, né? Então, esse mod aqui, ó, ele já publica o módulo esquema e o módulo models para mim. Então, no meu main RS, eu tenho tudo para lá. Use crate db listar pessoas. Crate porque é no mesmo projeto, db porque é o módulo db e listar pessoas. Pronto. Tá vendo? Declarar o módulo db para a gente saber onde ele está. Então pronto, está aqui. Eu inicializo o servidor, né, usando o Arc, etc. Parará. E a minha função de thread, para cada request que chega, tá? Eu faço o match, ó, eu chamo listar pessoas. Tem uma coisinha a mais que você tem que ver aqui, ó. Eu estou serializando pessoas. Não estou usando esse cara, insertable aqui, tá? Não estou inserindo nada. Mas eu estou serializando pessoa. Então eu tenho que implementar o trait serializable nela, para ela poder ser enviada via JSON, tá? Isso é importante. E no meu main RS aqui, é o que eu faço aqui, quer ver, ó? Listar pessoas, né? Estou serializando as pessoas aqui, ó, no listar pessoas e estou mandando via JSON, ó. Por isso que eu preciso ter o serialize, vou implementar o trait serialize. Bom, tenta fazer esse exemplo. Se você não conseguir, a resposta está aí. Muito obrigado e até o próximo curso.